Paz do Senhor, queridos. Quero aqui iniciar mais um vídeo da série sobre família. E esse é o quarto que nós estamos aí nessa série. Quero louvar a Deus, a você que tem sempre assistido os vídeos, você que tem se inscrito no canal. E nos ajude a se inscrever nesse canal. Já estamos com 194, estamos quase chegando a 200. Vamos aí se inscrever para ver se até o final dessa semana a gente chega a 200 inscritos, né? Falta 800 para chegarmos a 1000. Então eu quero falar do tema de hoje, que é restauração da família. E eu quero começar lendo um texto. Aliás, eu vou ler dois textos. Eu quero ler o primeiro, que está em 1 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler só um versículo que diz: governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeito com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. O que eu quero usar hoje? É preciso entender que Deus é Espírito, e tudo que Ele escreve na palavra tem a ver com o Espírito. E quando nós falamos sobre governar, fala de um governo espiritual. Deus deu poder para o homem governar a sua casa. Às vezes a gente pode pensar que esse tipo de governo aqui é exercer uma autoridade, mandar nos filhos, mandar na esposa. E a Bíblia nos diz e nos ensina, como nós já falamos no vídeo passado, que essa autoridade, ela não é imposta, ela é conquistada. E queria voltar para o Éden, para que nós pudéssemos entender alguma coisa. Quando Adão estava no Éden com a sua esposa, ele exercia esse governo. Não havia problemas, não havia dificuldades. Por quê? Porque não havia entrado o pecado. Quando o pecado entra, quando Adão peca, esse governo acaba tendo dificuldade em ser estabelecido. Se você vê logo depois que ele teve filhos, os seus dois filhos brigam pelo sacrifício que ofereceram ao Senhor, e Caim se levanta e mata o seu irmão. Se você analisar bem, o próprio Deus aconselha a Caim a dominar a sua ira, o pecado, dominar a sua alma. Por quê, queridos? Porque apesar da alma estar ferida, o pecado é que nos tira a coroa. Eu queria ler aqui um outro texto, um pedaço, porque fala de Lamentações 5. E esse texto de Lamentações 5 me traz algumas coisas que me interessam em relação quando falamos de família. E tem um versículo aqui no capítulo 5, no versículo 16, que vai dizer que caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Quando o pecado entra, esse governo dentro de casa se perde. O pecado derruba a nossa coroa e o governo se perde. Nós precisamos entender que todo o nosso ministério na igreja começa dentro de casa. É fácil exercer o ministério na igreja. Difícil é exercer esse governo. Na igreja nós exercemos autoridade, mas dentro de casa nós não conseguimos exercer essa autoridade. Abraçamos os irmãos, mas não conseguimos abraçar a esposa, filhos, marido. Exercer esse governo dentro de casa é complicado, porque dentro de casa as pessoas nos conhecem. Eu te pergunto, se você hoje for orar pela tua esposa, elas vão receber tua oração? Se você hoje for orar pelos teus filhos, eles vão se dobrar e receber, porque reconhecem a sua autoridade ministerial? Reconhece a sua autoridade? Você, na igreja, você tem, em casa não consegue exercer, eles não conseguem confiar no seu ministério. Amados, se você ler esse texto que nós lemos de Lamentações 5, você vai compreender
que a nação de Israel foi destruída, mas as coisas começaram a acontecer dentro de casa. A autoridade começou a se perder dentro de casa. A nação foi destruída. Os líderes pagaram o preço, mas o diabo começou a destruir as famílias dentro de casa. O texto vai dizer que em Sião, quer dizer que dentro de casa o altar se perdeu. Havia raposas. Nós queremos igrejas avivadas, nós queremos igrejas poderosas, mas o altar dentro da nossa casa nós não levantamos. Não há oração dentro de casa, não há comunhão da palavra dentro de casa, não há um culto doméstico. Nós saímos para a igreja e reclamamos dos cultos, mas não lembramos que dentro de casa nós nem sequer lembramos de fazer aqui um momento a sós com Deus, em família. A igreja tem que ser um lugar santo, é lá que eu vou receber. Querido, você começa a receber dentro de casa. Você quer exercer autoridade na igreja, mas não exerce autoridade dentro de casa. Você quer ser o mais espiritual dentro da igreja, mas na sua família não existe. Amados, alguém quer ser um homem de Deus? Alguém quer ser um pastor? Alguém quer fazer alguma coisa na obra de Deus? Comece a fazer dentro de casa, restaurando a sua família, mostrando toda a autoridade dentro da sua casa. Alguém, você está na igreja, eu vou orar para você ser batizado com o Espírito Santo, mas não ora para o seu filho receber. Você está na igreja, eu vou orar para você ser curado. Tua esposa está enferma, você não coloca a mão e não repreende a enfermidade da sua esposa ou do seu marido. Governa na igreja, que governar na igreja, mas não cuida da sua própria casa. Se você analisar o texto de Lamentações 5, ali eles estão com problemas financeiros, eles estão num ciclo de derrota, e tudo começou dentro de casa. Às vezes você está aí dentro da sua casa, nós estamos falando de restauração, restaurando família. Eu vou dizer uma coisa para você. Comece a restaurar as coisas dentro da sua casa primeiro, para que você veja a igreja restaurada. Porque o diabo quer destruir a família, e se ele destrói a família, você chega na igreja sem condição de exercer ministério. Você pode operar os maiores milagres na igreja, mas aqueles milagres têm que ser operados aqui, dentro da sua casa. É dentro de casa que os milagres acontecem, é dentro do lar que as coisas acontecem. Quer governar a igreja, mas não governa a sua casa. Quer mostrar sinais na igreja, mas não mostra sinais dentro da sua casa. Para com isso. Para com isso. Está com problema financeiro? Está com brigas dentro de casa? Está com dificuldade dentro do lar? E quer exercer autoridade lá? E aí? A autoridade começa a... O texto que Paulo aconselhou Timóteo: quem deseja ser homem de Deus, quem deseja ser um obreiro, quem deseja fazer alguma coisa na obra de Deus, tem que governar primeiro a sua casa. Tem que fazer primeiro as coisas dentro da sua casa. Entenda isso. Literalmente, você vai entender que ele está falando de coisas naturais, mas eu quero dizer para você que isso aqui também é no espírito. Que aqui dentro da sua casa tem que ter poder de Deus, aqui dentro da sua casa tem que ter revelação. Aqui dentro da sua casa tem que ter sinais. Aqui dentro da sua casa tem que ter maravilhas. A glória do Senhor tem que se manifestar dentro da sua casa. A glória do Senhor tem que se manifestar dentro do seu lar. Israel foi destruído. Os líderes pagaram o preço. Mas se você ler Lamentações 5, você vai entender que os lares começaram a ser abalados. A tua igreja, ela não é destruída no templo. O diabo começa a destruir a igreja nos lares, nas casas, nas famílias. É lá que o diabo começa a destruir a igreja. Uma igreja é destruída individualmente nos lares. Uma igreja perde a força individualmente dentro de casa. Porque a gente quer mostrar sinais lá, mas não mostra sinais aqui. Uma família onde o governo é exercido, ela vai para a igreja cheia da glória de Deus. A minha igreja vai mal, o meu pastor não é o que eu esperava. Como é que vai tua casa? Como é que vai teu lar?
Está exercendo o governo lá dentro? Está exercendo o que é necessário lá dentro? Você pode abraçar teu marido, você pode abraçar teu filho, você pode abraçar tua esposa. Exerça primeiro o teu ministério dentro de casa. Exerça primeiro o teu ministério dentro de casa. Infelizmente a gente vê muitos casais se separando hoje em dia. Infelizmente a gente vê muitos filhos de pastores desviados hoje em dia, porque eles são as maravilhas dentro da igreja. Eles são uma maravilha no altar, eles são uma maravilha, pula, sapateia, entrega recado, mas dentro de casa, não sabem exercer governo. Estamos falando para casais? Estamos, mas você, filho, você obedece seu pai? Está em obediência a seu pai? Dentro da igreja você canta na mocidade, você prega, você pula, você entrega recado, mas e aí, dentro do lar? Dentro de casa? Está em obediência? Está exercendo o governo? Está exercendo obediência dentro de casa? Quando se fala em família, a gente tem que mexer em muita coisa. Quando se fala em restaurar a família, tem que mexer em muita coisa. Às vezes a família está sendo destruída em finanças, em relacionamento, pai com filhos, com esposa, porque nós não estamos exercendo o governo. Adão e Eva viveram esse governo no Éden. Quando entra o pecado, a coroa cai. E sabe quem é que sabe se nós estamos em pecado, se nós estamos em falho? Nossa família. É meu filho que me conhece, que sabe se aquilo que eu estou lá ministrando no altar é real dentro da minha casa. É minha esposa que me conhece, que sabe que aquilo que eu estou falando no altar é verdadeiro dentro de casa. Não há vergonha dentro de casa. Não há mentira dentro de casa. Não há perda dentro de casa. Há altar levantado. O texto diz que as raposas estão em Sião. Os altares dos lares foram destruídos. Os altares das casas se acabaram. Não há culto doméstico, não há leitura da palavra, não há uma busca dentro de casa, não há uma oração em família, não há altar dentro de casa. E quer ter altar na igreja. Não há altar nos lares. E esse texto diz exatamente isso. Eu destruí a nação, Deus permitiu que a nação fosse para o cativeiro, porque os lares não existiam altar para se buscar o Senhor. O diabo quer destruir a tua igreja, mas para que ele chegue nessa destruição, ele quer primeiro destruir família por família. Exerça autoridade dentro da igreja. Exerça autoridade dentro da igreja. Mas começa essa autoridade dentro da casa. Amém? Eu te abençoo. Te abençoo. Espero que você possa ter entendido esta palavra. Que o pecado retira a minha coroa e tira a minha autoridade. Mas Deus está aqui para restaurar a tua autoridade. Nenhum ministério, seja ele qual for, de pregação, de louvor, de oração, o que você intencionar fazer dentro da igreja vai fluir da maneira que você quer, se primeiro ele não acontecer dentro de casa. Amém? Guarda a tua família, porque é aí que o diabo quer tocar. É aí que o diabo quer destruir a tua igreja. Amém? Eu te abençoo com esta palavra, que ela possa tocar no teu coração e você possa olhar para a tua casa primeiro e fazer sinais, exercer autoridade dentro da sua casa, para depois correr para o altar e pregar com autoridade, e tua família vai ser a primeira a estar lá na frente, dando glória por aquilo que Deus está fazendo através da sua vida. Amém? Te abençoo em nome de Jesus. Se você gostar, curta aí, compartilhe, se inscreva no canal, e Deus vai estar te abençoando em nome de Jesus. Amém?